Como estão todos vocês? Este som me faz muito bem. Não me atinge em nada, pelo contrário. Eu diria que quase sempre os sons que nós ouvimos vindo dos homens e que por muitas vezes são delírios humanos que geram dor, sofrimento e distúrbios diversos. Acabamos de dizer ainda há pouco que precisamos acordar para a vida. Quando nós tomamos a liberdade de matar, nós estamos querendo ser deuses. Nós somos criaturas de Deus. E nós não temos a capacidade de matar a ninguém. Pelo contrário, se a vida tem que fazer um sentido, se toda a criação de Deus faz um sentido, conforme já falamos, se tirarmos todos os homens deste planeta, a vida prossegue naturalmente. Mas se tirarmos todas as vidas que os olhos de vocês percebem e que não percebem, eu diria que a vida na Terra acabaria. Então, o equilíbrio de tudo está na criação no seu conjunto. Como que alguém pode morrer se o próprio Cristo nos incentiva constantemente a amar? Para que amar se amanhã a morte vai acabar com tudo? Não faz o menor sentido. Mas para aqueles que não amam, a morte se torna sim uma realidade. Para aqueles que não amam, a vida não faz nenhum sentido, espiritualmente falando. Mas para aqueles que amam, a vida é sempre e será sempre uma sequência. Costumo dizer, basta comer uma fruta e tirar dela as sementes, e simplesmente a vida daquela fruta continuará. Nenhum dos animais que buscam esta casa e que porventura passaram para uma nova etapa da vida morreram. Não. Porque por várias vezes disse aqui que os olhos é o espelho da alma. E se quisermos reconhecer ou rever alguém ou algo com quem nós convivemos, em especial os animais, basta olhar para eles. Eu posso ter N pais, não importa, mas os olhos será sempre um reflexo de tudo aquilo que eu vivo, porque é o farol que cada um traz consigo. Ezequiel, mas e se eu nascer com os olhos azuis? Não importa. E se forem verdes, também não importa. Mas eles serão sempre o espelho. Porque os olhos falam, basta que nós observemos. Quantas vezes eu tenho dito aqui? Às vezes o tutor chega até mim e diz assim, Ezequiel, eu estou sofrendo muito, porque o meu animalzinho morreu.
Aliás, é uma palavra que nós deveríamos abolir das nossas vidas, porque ela tem um peso que os humanos criam para ela. Não deveria dizer morreu, desencarnou. Por quê? O que é desencarnar? É desenfaixar-se da matéria em que se viveu, somente isto. E a vida vai prosseguir. Andréia, hoje a Andréia me pediu uma orientação sobre o Leonardo, não é isso? Leonardo é seu tio. É seu o quê? Irmão. E é o seu cunhado. É tão interessante. Nós, os espíritos que o conhecemos, estamos felizes com o retorno dele. Ele não retornou fora da hora, ele não retornou dentro da programação que foi feita por nós, no âmbito espiritual. Aliás, ficou até um pouquinho mais em razão da necessidade. Ao retornar, ele dormiu por um dia. E quando acordou, vocês querem saber disso, não querem? Quando ele acordou, ele olhou para mim e me disse: eu te conheço. Você conhece? Claro que conhece. Você é aquele espírito que de vez de outra pegava na minha mão para fazer uma cirurgia complexa? Sim. Qual que é seu nome? Não vou te contar. Você vai ter que descobrir, já que você abriu a porta de sua casa para que eu pudesse tocar em tuas mãos. Ótimo. Os enfermeiros entraram. Quem que é este moço? Conforme vocês têm o costume de falar humanamente. Quem é este moço? Não posso falar. Ele te disse quem ele é? Não, então eu não posso dizer. Você vai ter que descobrir. Realizei meu trabalho. No dia seguinte voltei lá. Como você está? Estou caçando trabalho. Existe uma ideia, às vezes até espiritista, de que ao desencarnar o espírito precisa dormir. Vocês dormiram 60, 70, 80 anos na Terra, ainda quer chegar no mundo espiritual e dormir mais? Para quê? Tem que chegar aqui e procurar trabalho, porque vocês estavam no paraíso que é a Terra. Olha que interessante. Vocês não têm tempo para parar numa praça, para falar mal da vida alheia? Vocês não têm tempo para julgar seus políticos, para discutir futebol, para falar dos vizinhos, para falar do amor não bem sucedido, não é assim? Não tem tempo para isso? Ou não? Ou eu estou mentindo? Mas nós não temos, não. Muitos espíritos, ao retornar ao plano espiritual, e que eles já incorporam os trabalhos do Cristo, sabe o que fazem? Seguem uma disciplina rígida. Mas, Ezequiel, eu posso ir todos os dias visitar minha família? Não. Você tem que fazer jus à visita dos seus entes queridos na Terra. Mas, Ezequiel, mas isto não é justo. Está tudo bem contigo? Está me junto? Mas isto não é justo. Antes eu podia estar no convívio com os meus familiares, com meus filhos, os amigos. Antes podia. Mas você não criou disciplina. Agora você tem que fazer jus. Até para fazer uma visita, nós temos que seguir disciplina. Olha como é que tudo muda, não é assim? Então eu vou te dizer que o Leonardo já está caçando serviço. Qual que é a sua preocupação?
Não se apoquente, como diz. Sabe o que é apoquentar? Perder tempo, perder energias, jogar energias fora. E com ilusões. Tudo que eu estou a falar aqui... Verdade. Obrigado. Tudo que eu estou a falar aqui é para nós refletirmos sobre Deus, sobre o próprio Jesus, que materializou conosco na terra. É para nós pensarmos o que eu tenho feito dos meus valores. O que eu vim fazer nesta terra? Eu não acabei de dizer que a vida tem que ter um sentido? Você já imaginou se todos os homens fossem veterinários? Ou se todos os homens fossem médicos? Ou se todos fossem engenheiros? A vida ia dar um desequilíbrio. Quem que é mais importante, um médico ou um gari? Um gari ou um produtor rural? Aquele que trabalha para manter a eletricidade ou quem dirige um caminhão? Quem é mais importante? A mesma pergunta eu faço: qual é o órgão mais importante do corpo? Tem como dizer? O mais importante é o coração? Não. O mais importante é o pulmão? Não. Sabe por quê? Porque Deus cria para o equilíbrio. E Ele mostra que mesmo vivendo numa individualização, nós fazemos parte de um conjunto. Imagina se o seu coração está bem, mas o pulmão não. Imagina se seu intestino funciona bem, mas as suas glândulas não. Olha como é que é interessante. É um conjunto, então é todos trabalhando em harmonia para que as leis funcionem perfeitamente. E aí os homens criam o quê? As individualizações. Porque criou-se na Terra a condição que cada um criou para si mesmo. Mas eu tenho o costume de dizer, coloque todos nus, homens e mulheres, e nós não vamos saber individualizar ninguém, porque seremos todos, fisicamente falando, iguais. Mas a diferença nós conseguimos ver. Por quantas vezes os companheiros terrenos nos buscam e num diálogo nós estamos simplesmente lendo a alma de todos. Sabe por quê? Porque tudo que vocês vivem, pensam, falam, realizam, vocês estão escrevendo no livro de vocês mesmos, da vida de vocês, e tudo está gravado aí. Eu não preciso ser adivinho para saber da vida de ninguém. Entenderam? Que belo. O que mais que vocês querem saber? Você já conseguiu trabalho para ele? Por uma questão de princípio, eu disse para ele que ele tem uma férias de 15 dias para ele harmonizar. Olha que nascer na Terra exige dos pais o quê? Um cuidado especial com os nascituros, não é assim? Quando alguém desencarna, também exige cuidado. E nós respeitamos esse princípio. Então, para uns, não, eu já quero voltar à minha realidade. Não, você tem 15 dias para você, inclusive, nos momentos de sono, poder reencontrar. Ele está um pouquinho afastado esta semana e esta próxima. Ele não pode ainda ter um convívio por causa das questões energéticas, né? Pode parecer que não, mas vocês que estão na matéria, este corpo físico, ele funciona como um amortecedor da alma. O espírito, ao desencarnar, perde esse amortecedor. Então, ele fica mais sensível às vibrações que são geradas pelos pensamentos e tudo mais. Então, é por isto que nós, quando amamos alguém, queremos auxiliá-lo. Primeiro,
Deus fazer ele voltar à vida física naquele corpo, não vai fazer mais. A própria ciência de vocês diz isto. Não é isto? Até porque Lázaro foi só Lázaro. Não é isto? Ah, é impossível fazer isso? Claro que não. Os espíritos superiores conhecem de como auxiliar, de como realizar. Isto não é impossível, fazer voltar à vida. Mas isto cai numa visão de milagres terrenos. Milagre não existe. Não existe. Tudo tem que ter uma resposta. E a resposta chega, assim, para cada um, no momento adequado. Não é assim? Alguém queria me perguntar. Como nós, em meios terrenos, podemos ajudar daqui? Eu acabei de dizer que a alma, que o corpo funciona como um amortecedor. Você já imaginou se os veículos de vocês não tivessem amortecedor? Então ia andar e bater o tempo todo. E aí seria desconfortável. Então, você está nesse corpo físico, quando qualquer energia chega até você, ele primeiro vai à sua condição fisiológica, de fora para dentro, para depois ele chegar até o seu corpo espiritual e chegar também à alma, ao espírito. Então você tem um amortecimento. Isto é rápido, mas acontece. Por exemplo, o Leonardo desencarnou. Cada um ficou naquele princípio da esperança dele poder continuar vivo ao corpo, correto? Então, nós tivemos um período, eu posso afiançar para vocês que ele desencarnou ainda dentro do veículo. Ele desencarnou ali. Apesar de todo o processo que foi feito para tentar salvar a vida física, mas ele já desencarnou ali. E o que nós fizemos? Para que ele não tivesse nenhuma lesão em seus neurônios psicológicos, em seus neurônios perispiríticos, nós o desligamos apenas de um ponto do corpo para que não viesse a ter problemas futuros. Senão nós teríamos um trabalho maior, demandaria mais tempo para uma recuperação, que poderia ser de 6 meses a 1 ano, e é um tempo perdido. Então chegamos à conclusão de que o melhor, em razão do que já estava previsto, seria desligá-lo do corpo. E quando eu digo desligar, é pontos importantes. Porque, para você entender, a morte, o procedimento da morte, ele é parcelado. Ninguém morre de uma vez. Eu estou usando uma linguagem para entender, tá bem? Ninguém morre de uma vez. Você tem vários pontos que são feitos de ligação entre o corpo físico, o perispírito e a alma. É um conjunto de ligações. Então, nós vamos, grosseiramente falando, cortando alguns pontos para que o espírito possa desligar do corpo físico. E quem desliga é o corpo perispirítico ou corpo espiritual. Então, o que nós fizemos? Já sabendo de antemão o que ia acontecer, nós já desligamos para que não houvesse nenhum problema de perda neuronal. Entendeu? Então, e por que eu estou dizendo isso? Para a ciência oficial, os neurônios são a parte mais sensíveis do corpo físico, dos homens e dos animais. São sensíveis, tanto é que são células que não se reproduzem, não é isso? E se elas tomarem um choque, elas não se refazem. A ciência, inclusive, tem muita dificuldade para tais reparações. Para o corpo espiritual, é a parte mais grosseira. Porque ao desencarnar, vocês trazem consigo grande parte dos seus neurônios e precisarão deles, porque é onde estão armazenadas todas as informações de milhões e milhões de anos. É o HD que vocês têm.
não dá bicho, não, como que fala? Vírus. Não dá vírus, não queima, tá certo? Ele é 100% protegido. Pode dar no físico, mas ele é recuperado. Então, a nível espiritual. Então, foi isso que nós fizemos com o Leonardo, para que não houvesse grandes perdas neuronais. Mais alguma pergunta? Pode fazer. Eu acho que a vibração minha de alguma coisa de saúde que pode estar acontecendo comigo passando. Eu acho. O que você acha? Você acha que vai ter da mamãe? O que você tem para me dizer? O que você tem para dizer sobre sua mãe? Fala da sua mãe depois. Mas não me esconde nada. Como que ela é dentro de casa? Mas é ótimo. Não, eu estou perguntando à mãe. Ela não, tá. ela eu sei, ela já me contou. Eu ultimamente estou muito irritada, mas acho que eu devo estar mais calma. Eu acho. Não sei. Você acha? É, né? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando começam as grandes tempestades e que surgem raios de todos os pontos, vocês se sentem acuados, amedrontados, mesmo dentro do lares de vocês, aparentemente seguros? Às vezes, esses choques térmicos que surgem, né, diante das grandes tempestades e que trazem consigo aí um quantitativo muito grande de raios, eles geram um certo medo, não? Tem alguns receios, concordam? Se alguém dizer que não, tudo bem, eu concordo, deixo para lá, mas isto acontece quase que no dia a dia de vocês. Cada um de vocês é um micro-universo. A grandeza divina está em suas construções. Tudo que tem no corpo de vocês, fisicamente falando, tem também numa pequena célula visível somente através de aparelhos. Deus constrói a grandeza, mas ele consegue colocar numa pequena célula tudo que tem no universo. Interessante? Então, no momento em que você está ansiosa, que você começa a degladiar, a discutir, a brigar, vou usar uns termos mais humanos. Como vocês dizem, a ficar nervosos, vocês estão provocando intimamente grandes tempestades. Só que tem um detalhe. Como hoje vocês moram nos concretos, o que acontece? Essas tempestades que vocês geram e esse quantitativo de energia suja que foi gerada precisa de ser descarregada. E o concreto não faz isso. E aí onde que vai isso tudo? Para esta beleza. Entendeu? Então, se você quer verdadeiramente amar o seu animal, controle suas emoções. Controle as ansiedades. A função do animal doméstico ou domesticado em casa é para auxiliar os homens no processo de educação íntimo de cada um. Olha que beleza! Eu já disse aqui mais de uma vez. Quantos companheiros buscam esta casa para trazer os seus animais para tratar, mas não entrariam aqui se não fosse pelos animais, por causa dos conceitos e dos preconceitos. Ah, eu sou isto, eu sou aquilo, mas eu não ouço ninguém dizer eu sou cristão. Pode dizer eu sou
católico, eu sou protestante, eu sou espírita, mas não diz que eu sou cristão, porque o cristão não existe em embaraços, não existe em lugares, porque Deus está presente em todos os ambientes. Estamos falados? Te dê a resposta. Diz. Talvez uma das maiores dificuldades como encarnados e tutores, né, é a questão da decisão quando o PET está numa situação clínica muito complexa, né, em que nos passa a situação da percepção de sofrimento e a veterinária permite a questão da eutanásia. Como tomar a melhor decisão? Te falo agora. Aliás, é um tema que eu sempre uso aqui. Está vendo aquele moço ali? Ó? Ele chama Marleno. Marleno. Está vendo aquele animalzinho ali? Quanto tempo ele está assim, morto-vivo? Mano, a veterinária dele não sabe nem por que está vivo. Já mandou matar várias vezes. E eu falo, não mate. Sabe por quê? Você ama ele? Você ama ele? Se o médico virar para você e dizer assim, olha, não tenho nada que fazer por ele, não pode matar. Você faria isso? De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque o amor não permite matar. Até porque se o amor permitisse matar, eu diria que o amor era uma mentira. E é o único elemento de vida que nos une, antes e depois. Quem ama verdadeiramente, não existe morte. Existe uma separação física temporária. É muito comum ouvirmos assim, os casais que se uniram na terra e que viveram brigando o tempo todo, graças a Deus, estou livre daquele elemento, morreu. Mas aqueles que viveram harmoniosamente e que construíram o edifício do amor, esse edifício está construído no âmbito espiritual. A construção de suas moradias no âmbito espiritual, elas iniciam-se na terra, não é depois de morte. Todos aqueles que fazem jus receberão. Foi Jesus que disse sobre os trabalhadores de todas as horas. Então, nós não podemos negar esta verdade. Não é isto, meu bem? Então, olha bem, nunca eutanasia um animal, como nunca deve-se eutanasiar um homem. Sabe por quê? Porque pode parecer ainda para a ciência oficial que os animais não pensam. Eu diria até o contrário. Se as trilhões de células do seu corpo pensam, imagina um animal. Aqui você já tem um princípio de vida que está coordenando, é um governador deste corpo. E ele já está governando uma série, alguns bilhões de vidas aqui. Então, a partir do momento em que você eutanasia um animal, você está demonstrando em nome de uma falsa, de um falso sofrimento, a morte dele. Na realidade, ele vai sentir isto. Meus pais me mataram. Eu tenho o costume de dizer aqui, se um profissional da área médica que merece todo o nosso respeito, dizer a você, não há o que fazer, leve ele para casa para ele desencarnar com você lá. Sabe por quê? Porque ele vai se sentir feliz, seguro, estando ao lado daqueles que ele aprendeu a amar. E não tenha dúvida de que nenhum animal desencarna sem a nossa presença. Nós temos alguns milhões de seres que estão aí para cuidar dos animais selvagens e os não selvagens. E pode ter a certeza de que o desligamento nós o fazemos num processo de serenidade, com tranquilidade, porque é importante para eles saber, inclusive para você ter uma ideia. Nós temos aqui na região da crosta, eu tenho aqui neste edifício, esse edifício não é o que os olhos de vocês veem, eu tenho uma ala só de animais. Sabe para quê? Que fazem parte dos nossos tratamentos. Quando chega a noite,
Eu vou na sua casa, te busco e levo para encontrar com ele, ou pego ele e levo ele, para que não haja uma violência. E ele vai temporariamente sentindo esta separação temporária. E de vez em outra, mesmo assim, nós ainda fazemos este contato, para que haja o equilíbrio, tanto dos tutores como dos animais. Estamos falados? Que ótimo. Ganhei a noite. Que o animalzinho pode ficar desmaiado, porque a minha pretinha foi. E depois eu vejo uns vídeos que o animalzinho foi sepultado e depois ele, na verdade, ele estava só desmaiado. Não, não é assim, não. Não? Tem muita mentira por aí também. Sim. Tá certo? Sim. Existem algumas enfermidades que elas não chegam aos animais. São enfermidades dos homens, que inclusive são enfermidades mais raras, de pequenos desmaios que têm a aparência de morte. Tá certo? Isto não chega aos animais. Então você ficou lá até no outro dia, porque a minha pretinha, ela só foi Tira isto do seu cabeça. no outro dia. Tira isto de teu mente, acaba com isto. Então, isso não existe. Não. Ela foi mesmo. Ela não foi. Ela está. A ideia de foi para longe, não. Tá. O amor não pode separar vocês. É apenas o corpinho dele que está em outro ponto, em necessidade de tratamento, para retornar de novo. Eu faço oração para ele todo dia. Pode continuar fazendo. Tá vendo? Pode continuar. Tá bom, obrigada. Isso. Vocês não estão aproveitando de mim. É porque eu queria saber o seguinte: quando alguém desencarna, eu devo ou não fazer oração por essa pessoa? A oração, a própria palavra diz, orar é atitude. Não é transferir responsabilidade. É muito comum achar que as rezas que se fazem vão resolver questões. Não. O que é orar? Jesus diz que para você orar, você tem que entrar para dentro de sua intimidade. Orar não pode ser em público. Olha que interessante. Porque é um trabalho seu, é uma construção sua. Então, para que você ore, você tem que estar limpo. É um momento em que você vai falar com Deus. Então, quando você vai falar com Deus, todos aqueles que você incluir na sua oração, não é no petitório, é na oração, eles vão estar ligados a você, porque o amor não se rompe, são laços. Só para vocês entenderem grosseiramente. O amor é como se fossem fios elétricos, que vocês estão todos ligados. Pode desencarnar, pode não estar desencarnado, mas você vai estar ligado. Entendeu? Então, quando você manda luz para alguém, a finalidade da oração é levar energia. Por que nós ficamos enfermos? Ausência de energia boa. Por que ficamos enfermos? Excesso de energia suja, lixo. Não é energia negativa. Não existe energia negativa, existe energia. Mas nós nos sujamos, por quê? Porque estamos contrariando as leis divinas. Então, quando eu sinto que alguém está em sofrimento, em desespero, eu simplesmente levo luz para ele e ele acalma as suas energias. Não é assim? Quando uma criança cai, que a mãe chega ali e dá uma sopradinha, não faz efeito? 100%. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Ela para mamar semana passada, Isso aqui está cheio de amor. Não é para tomar assim, não.
Quem bebe assim é cachaceiro, não? Isto aqui você vai pingar. Você põe a linguinha para fora e pinga assim, com calma. Depois você pingar as gotinhas, você guarda a língua. Faz assim, ó. Joga um pouco do álcool que tem aqui para fora, tá certo? Segura um pouco. Depois de uns 30 segundos, você pode engolir. Tá vendo? Isso aqui tá cheio de amor. Quantas gotinhas? 6 gotinhas pela manhã e 6 à tarde. Você vai ficar com 20 anos. Assim não. Combinado? Você... Como eu vou ficar? Não, é só ela que pode ficar com 20 anos. Combinado? Não é assim? Olha a inveja. Ai, eu também estou querendo pegar você um pouquinho. É? Fala. Eu sei. Você escutou tudo que eu falei? Vamos continuar dando amor. Sim. É só amor. O fato, olha que interessante. Quando nós estamos gerando energia de amor, tudo que está ao nosso redor está bem. Existe uma ideia que para um animal estar bem, ele tem que estar caminhando. Alguém está numa cama, mesmo ali com necessidade dos outros, de acesso, mas será que ele quer morrer? Não, ele quer viver, ele quer estar bem. A vida é isto. E de mais a mais é o seguinte, desde que o Francisco chegou, você mudou. Você já observou? Você está menos tenso, você está mais calma. Não, mas imagina antes. Eu estou falando mais, mas você imagina o anterior. Se eu tivesse colocado um cerco saltitante dentro do seu lar, não ia fazer vantagem nenhuma. Entendeu? Então, aqui nós pensamos em tudo, não é assim? Então, está tudo bem contigo? Está tudo bem. Ótimo. Eu estou feliz. Bom, eu tenho que descer porque o meu trabalho é imenso. Você queria falar? Diz. Primeiro, Não, briga não. a nossa Pepezinha mora. Eu sei. E eu sei que você sabe. E eu quero agradecer, porque eu sei que teve um momento que ela escolheu. E que ela não foi obrigada a passar pela dor que ela tinha passado. E eu queria agradecer, porque eu sei que eu senti o amparo dela, eu sei que ela foi amparada. E eu pude estar com ela no momento da morte dela. As irmãs dela estão muito sentidas. Mas deixa eu te contar uma coisa que vocês talvez não saibam. Aqui eu gosto de falar alto para todo mundo entender. Todos os animais têm clarevidência. Aliás, vamos falar mais claro. Todos os cachorros e os gatos têm clarividência. Todos. Então, o que acontece? Também para que não haja uma violência do retorno deles, nós, à noite, temos uma equipe para também manter o contato com os outros animais domésticos. Aparentemente pode parecer que eles estão muito sentidos, mas o sentimento maior é dos tutores. Vamos deixar claro. Se eu penso, logo existe, e isto é fato real, a partir do momento em que eu estou gerando energias, eu atinjo tudo que está ao meu redor. Tudo que você pensar, você vai atingir os seus menores. Tudo. Então, eles vão ficar assim tristes. Sabe por quê?
porque a mãe está triste, o pai está triste. Aí eles ficam tristes também. Os animais são tão interessantes que quando os familiares estão em estado de sofrimento, eles normalmente ficam em seus cantos. Precisamos compreender melhor a vida dos animais, não precisamos? Vocês estão abusando de mim. Eu tenho mais 200 orientações para dar. Isso. Não é abuso. É muito particular mesmo. Eu voltei a ter uns atos assim, de sobrevivência muito profundos, de muita eu tive isso um período. Anota todos esses dados para mim e vão pedir a orientação que eu vou dar para ela uma medicação. Eu não posso ficar aqui agora. Eu vi isso um tempo atrás, melhorei e estou tendo de novo assim, uma furão. Sim. Você me passa. Passa todos os dados para ele e na semana próxima eu te dou orientação. Tá bem? Você vai precisar de tomar uma medicação aí para equilibrar as suas energias. Mas ele ainda não sabe quem eu sou. Mas você pode falar sua Patrícia, que você sabe quem é, Tá certo. mandar um recado. Eu posso dizer que a Patrícia e a Andréia, que levaram o Leonardo até a casa espírita, mandaram um recado. Que ele continue a nos ajudar lá na toca e na clínica. E ele não deixe de nos amparar, sempre que puder. Agora ele vai ter que trabalhar dobrado. Vai ter que atender lá e Dobrado. isso. Se ele achava que o desencarne ia trazer uma vida tranquila, agora que ele vai conhecer verdadeiramente os homens. Na hora que alguém disser assim, alma de Leonardo vai ser não é assim? Ezequiel, depois a gente queria que Eu acho que eu até já dei essa música. hoje. Bom, Bom, vocês vão receber o que eu escrevi. Está tudo bem contigo? Que ótimo. Você quer conversar comigo? É ela que responde por você. Você tem medo de espíritos? Sim. Você vê que não tem batuque nenhum. A única zoeira que tem aqui é de cachorro e menina quando fala. Eu não tinha medo disso. Eu ainda tenho, só não tenho medo dele. Ela não tem medo de mim, mas tem medo que eu chego na casa dela e ela me vê. Claro. Tá certo? Com certeza. Não tem medo quando está aqui. Isso. É só Mas na que hora eu que posso grita por mim que eu apareço, tem medo de eu materializar. Eu não vou gastar minhas energias Isso, de que eu forma tenho medo alguma. demais. Não faço isso, não é? Mas um dia eu materializei próximo a você, para te tirar de uma situação difícil. Tudo Você bem? quer descer? Então vamos conversar.